Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse vídeo, a essa live. Hoje com um tema muito especial. Eu agradeço por estar aqui usando a minha palavra, o que eu sei, para contar sobre uma pessoa, um ser de luz que me acompanha há 2 anos. E eu vou compartilhar um pouco da história dela com vocês. Eu já tenho aqui algumas coisas no meu Instagram que eu falo sobre ela. Tenho dois atendimentos que eu ofereço, que são baseados na energia dela, na guiança dela, né? E por isso eu senti essa vontade agora de compartilhar um pouco do que eu sei com você que me acompanha aqui. Eu me acompanha lá no YouTube, você vai poder ver quantas vezes você quiser essa live, esse vídeo. E esse é o primeiro vídeo que eu pretendo fazer sobre ela. Depois eu vou me aprofundando mais, né? E quem é ela, afinal? Ela é Maria Madalena. Maria Madalena, quem foi essa mulher? O que tanto falam sobre ela hoje, né? Ou já falaram tanto sobre ela na história da humanidade, né? E ela é conectada com uma das histórias mais importantes da humanidade, né? A história é conectada com a passagem de Jesus Cristo por aqui, a mensagem de amor que ele trouxe, né? E tudo o que reverberou essa história pelo mundo, né? Até hoje. E ela está intimamente conectada com essa história, né? Porém, não aos olhos da própria religião, né? Do catolicismo, mas, enfim, é importante a gente falar sobre ela hoje para incluí-la, principalmente para incluí-la de verdade nessa história. É uma história de amor, uma história de paz, né? Jesus Cristo foi um grande ser de luz, né? Ou em hebraico, como ele é chamado, Yeshua. E ele foi um grande ser de luz. Ele trouxe uma mensagem muito linda, muito maravilhosa, que reverbera até hoje. E ele teve ao lado Maria Madalena, e não só ela, outras mulheres também. Tá? Importante a gente falar isso. Ao mesmo tempo que a gente sabe que na história ele teve os seus apóstolos, né, que eram 12, e provavelmente ela foi uma delas, né? Ou seja, ele tinha essas pessoas em quem ele confiava mais, em quem ele confiava, inclusive, como administrar a cura que ele fazia diante das pessoas, através das palavras, através da imposição de mãos que ele fazia, as curas. Inclusive ele passou para os apóstolos essa cura que ele realizava. Ela era uma dessas pessoas. Então existia esse grupo de pessoas chamada apóstolos ao lado dele, acompanhando ele, recebendo esse ensinamento direto de como ele lidava com as pessoas, como ele lidava no tratamento das curas, né? Como se ele já sentisse que ele ia precisar deles para deixar esse legado, né? Para que eles mantivessem a palavra dele realmente voando, realmente fluindo pelo mundo. E ela era uma dessas pessoas, mas que ficava ali mais perto dele, compreendendo o que ele falava, as parábolas, né, as famosas parábolas que ele preferia, era a forma que ele escolheu para trazer o ensinamento dele para cá. Mas também existiam discípulos. E esses discípulos não eram pessoas tão próximas dele, mas eram pessoas que o seguiam também da mesma forma, né? E essas pessoas eram pais, familiares dos próprios apóstolos, eram vizinhos, eram pessoas próximas, eram pequenos comerciantes que não seguiam ele da forma como os apóstolos, mas eles
sentiram o amor que ele emanava, né? Sentiam que esse ensinamento fazia sentido para eles, né? Então, de uma forma muito amorosa, eles iam também multiplicando, compartilhando, e existiam mais de 70 discípulos, e entre eles também muitas mulheres, né? Então, quando a gente fala dos apóstolos e a gente inclui Maria Madalena nessa história, e a gente inclui também os discípulos, que também eram essas mais de 70 pessoas, e que entre essas pessoas existiam também muitas mulheres, a gente começa a incluir, né, as mulheres nessa história tão importante de amor. E eu tô aqui falando, saí falando tudo que eu precisava falar, mas eu quero levar você para uma conexão. Então, respira fundo, já trouxe muitas informações. Então, vamos respirar, puxar uma respiração bem profunda. Se você estiver aí, puder fechar os olhos. Então, respira, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Vai sentindo a presença no corpo. E se você não puder fechar os olhos, não tem problema. Puxa o ar de novo pelo nariz. E solta pela boca. Mais uma vez. Por que é importante a gente fazer isso? Para a gente trazer presença no corpo, inclusive para a nossa mente. Entender melhor o que a gente quer ouvir, o que a gente quer entender antes de ler um livro, antes de ver um vídeo, antes de estudar, né? Se é algo novo para você, você puxa essa respiração para oxigenar seu corpo, né? Para trazer ar novo para suas células e para todo o seu corpo. E agora imagina que você está olhando para uma linda rosa. Uma linda rosa, uma linda flor rosa. Ela pode estar num canteiro, num jardim, num grande campo de rosas. Imagina que você olha para ela e percebe a beleza da rosa, como ela é formada, as pétalas, que cor que ela tem. Ela é rosa, ela é branca, ela é vermelha clara, vermelha escura, ela é laranja, ela é amarela, não importa. Imagina que você se conecta com essa rosa e essa rosa exala um perfume, você passa a mão nela e você sente a maciez das pétalas e você vai sentindo essa conexão com essa rosa e vai sentindo como se pétalas de rosas caíssem do céu sobre você. E essas rosas, parece que elas vão tirando os pesos dos ombros, as preocupações, aquela dor que você está sentindo, vai aliviando, vai trazendo leveza para todo o seu corpo, da cabeça aos pés, e vai trazendo principalmente paz para o seu coração. Uma profunda paz preenche o seu coração agora. E é desse lugar, desse jardim, ou desse pequeno espaço com essa rosa, com essa roseira que você está, que você sente como se alguém pedisse para você sentar e ouvir uma história. Assim como uma história que você vai contar para uma criança, uma história que pode conectar com o seu coração, vai trazer leveza para o seu dia. Então se conecta com essa história de Maria Madalena a partir desse lugar amoroso, a partir desse lugar florido e perfumado com a rosa. E eu já falei então no começo desse vídeo digamos assim, o que ela foi, né? O que ela foi. Então ela foi essa apóstola de Jesus e ela teve sim essa participação amorosa ao lado dele.
porém algumas confusões aconteceram, né? A própria Bíblia, né, escolhida pela Igreja de Roma para fazer parte, né, da Bíblia oficial, né, de apenas 4 apóstolos, né? Mas todos os apóstolos também deixaram seus ensinamentos, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, eles foram descobertos também, né? Os textos deles, né? De Tomé e de outros. E o dela também foi descoberto. Então, ela ali nesse evangelho de Maria Madalena, a gente consegue realmente perceber como ela era conectada com ele, como ela entendia as mensagens dele, né? Então você pode ter acesso hoje a todos esses outros evangelhos que não foram considerados lá atrás pela Igreja de Roma para fazer parte da Bíblia. Então você pode hoje ter acesso. Eu tenho aqui o dela, né? Um livro que além de trazer o evangelho dela, traz uma explicação, é do Jean-Yves Leloup. E o que foram essas confusões em relação ao nome dela? Né? Eu não vou me aprofundar muito, mas só para vocês entenderem. Né? Por que ela começou a ser excluída da história, ela não está tão conectada, né? Por exemplo, eu vim de uma criação católica, eu frequentava a igreja com os meus pais e eu nunca ouvi falar da Maria Madalena. Né? A única mulher que a gente ouvia mesmo era Mãe Maria, a mãe de Jesus, ou então santas, né? Santa Rita de Cássia, por exemplo, né? E Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, né? Mas imagina que todas essas representações, né, que representam a grande Maria, né? Mas também hoje a gente pode falar então dessa apóstola e também dessa participação de outras mulheres na vida da história de Jesus. E por que isso é importante? Porque a gente inclui o feminino nessa história. E quando a gente exclui alguma coisa, isso não é muito bom pra gente. Então a gente inclui, né? A gente cria um saber. E eu falo aqui de autoconhecimento, eu falo aqui de expansão de consciência, e esse tema não deixa de ser expansão de consciência, não deixa de ser autoconhecimento, né? Porque você está tendo acesso a um saber que foi escondido, meio confuso e ficou meio nebuloso ao longo da história. Então hoje a gente pode estar aqui, eu posso ser esse canal para revelar um pouco do que eu sei também para você. E por que eu falei ali atrás de confusões, né? O nome dela foi envolvido em algumas confusões, que os próprios evangelhos confundiram. Há muitas Marias, há muitas citações de Marias no Evangelho de Lucas, em vários, Mateus. E aí, nesses evangelhos, por vezes aparece Maria, Maria pecadora, Maria de Betânia, Maria a que teve 7 demônios expulsos por Jesus do corpo. Quem é essa Maria? Não se sabe. A única vez que dá para saber que é a Maria que ungiu os pés e a cabeça de Jesus uma semana antes dele ser crucificado, não dá para saber exatamente se é Maria Madalena, porque o nome dela aparece em poucos lugares. A Maria, no Evangelho de João, se não me engano, aparece, ele fala, a Maria, a mãe de Jesus, Maria, a irmã de Jesus e Maria, a companheira de Jesus. Então, essa hora só que alguém parou para realmente nomear de qual Maria estou falando. Era um nome muito comum, né? E lá naquela época não era exatamente Maria, era Miriam, né? E que foi traduzido para Maria. Então imagina que essa confusão, né, com o nome dela vindo da própria Bíblia, causou alguns enganos. E o engano maior veio de uma fala de um papa, né, que confundiu. Ele mesmo pegou esse engano que estava ali da Bíblia,
que não especifica de qual Maria eles estão falando. Eles citam muitas Marias, mas em nenhum momento fica claro que Maria é essa de quem eles estão falando. Então eles pegam essa fala e falam, né? Então esse Papa ali no ano 591, ele pegou essa fala e ele pega a fala da pecadora de Lucas e conclui que então essa Maria de quem estava se falando que era pecadora era a mesma que Jesus havia expulsado 7 demônios no corpo e que essa Maria era Maria Madalena. Então, a partir desse momento, ali em 591, o nome de Maria Madalena ficou marcado na história da Igreja de Roma como uma pessoa pecadora. Então, criou-se esse fato diante do nome dela. Mas depois de muitos e muitos anos, a Igreja de Roma se retratou e tirou isso, né? Disse que, né, por esses enganos, né, esse Papa havia se enganado também e que ela não tinha sido pecadora. E devolveu o nome dela para a apóstola, tão importante quanto os outros, tão importante quanto todos os outros homens. Ela era tão importante quanto eles e ela tinha esse título de volta ao nome dela, se retratando e a colocando ela de volta na verdade que ela foi a apóstola de Jesus Cristo, o ser de luz que passou aqui pela terra e deixou tantas mensagens de amor, tantas mensagens de paz, e ela era essa pessoa que estava ali ao lado dele. O feminino conectado a esse masculino, a esse sol, a esse brilho, né? Então a gente vê uma mulher com os seus sentimentos, né? Com todo o nosso feminino, com a nossa parte que sente, com a nossa parte que recebe, que se abre para receber, e ela se abriu para receber Jesus Cristo na vida dela, e ela se apaixonou pelas palavras dele, sentiu que fazia sentido para a vida dela. Ela, ao que tudo indica, né, dos vários livros que eu tenho lido sobre ela era muito inteligente, ela era muito sábia, ela tinha tido acesso a estudo, né, ela tinha sido de verdade uma mulher diferente, uma mulher que a gente chamaria hoje à frente do seu tempo. Ela viu nesse homem palavras de amor, palavras de afeto, e não só para homens. Ele compreendia muito bem as mulheres também. E foi exatamente isso que provavelmente captou o coração dela, e ela então decidiu segui-lo. E não só apenas como uma discípula, mas sim como uma apóstola. E aqui no evangelho dela a gente vê como ela entendia ele, né? Ela traz, ele é um evangelho como se fosse um momento após a crucificação. Então, Jesus não estava mais entre eles, já tinha partido, porém, ele aparecia para eles, ele trazia ensinamentos para eles de forma canalizada, uma conexão pelo coração, né? Então a gente vê aqui no evangelho dela essa conversa que ela e outros apóstolos, Pedro, né, conversando sobre o mestre e tendo acesso a ele ainda, aos ensinamentos deles, né? Então parece que era assim, que eram os encontros dos apóstolos após a crucificação e naquele lugar de o que vamos fazer agora, né? Como vamos continuar a levar os ensinamentos do mestre para frente. Então esse evangelho dela é mais ou menos nesse momento, e a gente tem muitas páginas foram perdidas, né? Elas foram queimadas provavelmente. Então assim, o evangelho está incompleto. Então ele começa já na página 7,
a página de 11 a 14 não existe e vai até a página 19. Mas nessas poucas páginas, se você é conectada com Maria Madalena, eu indico muito que você leia o evangelho dela. Se você ainda não é conectada com Madalena, se também quer saber mais sobre ela, se conecta com as palavras desse evangelho que você vai perceber como ela entendia o mestre, né? Os apóstolos chamavam Jesus Cristo de mestre, o Salvador, o bem-aventurado, né? E eles falando sobre eles, e ela se coloca nesse estado, nesse lugar de quase que uma liderança, assim, alguém como realmente entendesse profundamente as palavras. É o feminino que se coloca nessa história de amor, nessa história de paz de Jesus, de um modo assim, é o feminino entendendo o que ele fala, é o feminino entendendo essa parte sutil da espiritualidade trazida por Jesus, que faz sentido para a nossa vida aqui nesse corpo, né? Então é um ensinamento muito bonito, e ela fala sobre alma, ela fala sobre espírito, ela fala sobre essa presença, ela fica feliz e é grata por tudo que o mestre a ensinou, né? E ela tem ali essa conversa com os apóstolos. Não é sempre bolinho essa conversa, mas ali você percebe como ela tinha segurança no que ela falava, né? Ela tinha segurança no que realmente ela estava sentindo, em tudo que ela sentiu quando ela teve a oportunidade de caminhar junto com Jesus Cristo, nessa coisa totalmente inovadora que Jesus Cristo fez. Ele tinha essa mulher ali ao lado dele. Ou seja, a gente também pode finalmente saber que Jesus, ele tinha sim mulheres com ele. Ele tinha sim uma mulher entendendo ali o que ele estava falando. Então não era só um clube do bolinha, como digamos assim, né? Não era só um clube de homens. Não. A gente pode e precisa incluir as mulheres nessa história. Sim, havia mulheres. Havia uma em especial que era Maria Madalena, mas haviam outras. E isso é muito importante para a gente olhar para esse lado de Jesus, que também falava com elas, que as compreendia, que sabia desse lugar de opressão que elas viviam naquela época, né? Então, se isso aconteceu, com certeza isso faz uma grande diferença hoje para os nossos próprios arquétipos femininos e masculinos que todos nós temos dentro de nós, né? Então, quando a gente sabe que essa grande história de amor, essa grande história de paz, esses ensinamentos de paz de Jesus tinham também a participação. Tinha ali, naquele momento que eles estavam fazendo história, tinha mulheres ali. E ele estava falando com elas. E ele estava compartilhando incríveis saberes com elas, né? E ela deixou um pouco desses ensinamentos aqui no Evangelho. E a partir de hoje, toda semana, eu vou trazer mais um pouco da história de Maria Madalena. Se você quiser saber algum detalhe, algo que você saiba, que você quiser me perguntar e querer saber sobre ela, hoje eu apresentei um pouco do que foi essa mulher, algumas confusões conectadas ao nome dela, mas que já foram completamente desfeitos pela própria Igreja de Roma, né? E hoje a gente tem também o dia dela, né? Que é o dia 22 de julho, dedicado a Maria Madalena, e a gente acha isso maravilhoso. Então, se você quiser saber mais sobre ela, se você tiver algum detalhe da história dela que você queira saber, aproveite essas lives, esses vídeos que eu vou trazer pelas próximas semanas. Eu vou deixar disponível aqui no meu Instagram e também lá no meu canal do YouTube, que você encontra no link da minha bio, tá bom? Eu agradeço demais por você estar aqui, agradeço por você ter sentado neste jardim, perto dessa roseira,
para ouvir essa história dessa mulher maravilhosa. E na semana que vem eu trago outros ensinamentos e eu desejo que você agora fique no seu coração com o perfume dessa rosa, com o perfume das pétalas de rosas que caem aí mais um pouco sobre você. E compre uma flor para você, ou compre uma flor para uma mulher da sua vida, compre uma rosa para lembrar desse momento e se conectar com essa flor que é tão conectada com o nome de Maria Madalena também, tá bom? Agradeço demais sua participação aqui. Até o nosso próximo encontro sobre Maria Madalena. Beijos!